Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 312, Livro dos Médiuns, né, capítulo 29, as reuniões instrutivas, e o tema é das reuniões e das sociedades espíritas, né. Então aqui dando sequência, na questão ainda 329, e Kardec ele diz aqui assim: desse ponto de vista é que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que lhes dei, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os matizes muitas vezes delicados por onde trai o espírito e sua inferioridade. Então nós já explicamos parcialmente a respeito dessa questão nos vídeos anteriores, quando é preciso que o trabalhador haja com humildade, reconhecendo ele que encontra-se sobre o efeito de obsessores, reconhecendo ele que alguns espíritos o mistificam. Então ele tem que ser humilde o bastante para poder pedir ajuda. Essa ajuda quase sempre não precisa ser só ali no grupo onde ele frequenta, podendo ele buscar outras casas espíritas que ele sabe que são casas espíritas sérias, e lá, levando ele ao conhecimento daquelas pessoas de que ele desconfia que está sendo mistificado por alguns obsessores, alguns espíritos charlatões e mistificadores, o que depois de acatado a solicitação daquele médium, todos se reúnem e eles de fato descobrem que aquele médium está sendo mistificado. Então nós temos que entender que todos nós somos irmãos em processo de evolução. Principalmente, com todo respeito, os espíritas que se diz ter um pouquinho mais de conhecimento. Então nunca é demais pedir ajuda uns aos outros, né? Então Kardec continua aqui assim, ó: todo médium que sinceramente deseje não ser joguete, né? Não deseje ser joguete da mentira, deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias. Então, olha só, se o médium, ele sinceramente deseja não ser joguete da mentira, então ele deve, portanto, procurar produzir reuniões sérias. Ele deve procurar uma casa séria. Nós temos dito isso desde lá do esmiuçamento do Livro dos Espíritos.
a importância que há em abraçarmos uma casa espírita séria. Porque ali desde o princípio é natural que a pessoa supera muitos obstáculos, ele supera muitas intempéries, porque ele busca ajuda, enquanto aqueles que não buscam ajuda, eles, obviamente, a vida toda ali permanecem instrumentos das trevas, instrumentos dos obsessores, não só sendo mistificado, como também mistificando as pessoas que ali aquela casa comparece. Então, levando-lhes o que obtenha, em particular, aceitar, agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba. Então, o médium, ele tem que solicitar mesmo o exame crítico, ele tem que solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que recebe. Então, por exemplo, nós temos visto muitos médiuns que, ao mesmo tempo, assim que acaba de psicografar, eles já divulgam na rede social aquelas mensagens. Então, isso é um perigo. É preciso passar por um exame crítico, você entendeu? Aquelas comunicações que ele recebe. É preciso que uma equipe, aí de vez em quando eu estou tendo umas fisgadas na coluna, mas é coisa de velho. Então você não se preocupa não, porque é coisa de velho. Então eu estou me segurando aqui na cadeira aqui. Luiz, mas vai descansar, não. O trabalho, em primeiro lugar, a gente tem que ser determinado. Então, é preciso que na casa espírita tenha ali uma equipe séria que estuda os fenômenos, tanto em questão de teoria, prática, para que eles descubram a veracidade, a autenticidade daquelas mensagens as quais aqueles médios estão recebendo. Se estiver às voltas com espíritos enganadores, este o meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não o podem enganar. Aliás, ao médium que se irrita com a crítica, tanto menos razão assiste para semelhante irritação, porquanto o amor próprio nada tem que ver com o caso, pois que não é seu o que lhe sai da boca ou do lápis, e que mais responsável não é por isso do que o seria se lesse os versos de um mau poeta. Então, o médium, ele não tem que dar contra as críticas, as análises feitas, realizadas pelos membros da casa, por aquele grupo sério que ele tem ali à sua volta. Até porque
muitas coisas que saem da sua boca, muitas coisas que saem através da escrita, quase sempre não tem nada a ver com ele. Então ele ainda tem que agradecer a Deus ainda e a Jesus por existir seres de uma certa forma com conhecimento que queira auxiliá-lo. Por isso a importância da casa espírita séria. Porque a casa espírita séria, os membros ali, eles se preocupam com o trabalho sério, com as orientações sérias, como nós já dissemos em outros vídeos, como funciona uma casa espírita séria, né? Os estudos, o estudo do espiritismo, o estudo dos dons mediúnicos. Enquanto as casas espíritas não sérias, elas são avessas aos estudos. Às vezes são avessas, não porque os encarnados querem, vamos pensar por esse lado, mas porque a influência ali é tão grande que inibe aqueles seres de buscar o conhecimento. Insistimos nesse ponto porque, assim como esse é um escolho para os médiuns, também o é para as reuniões nas quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. Nós não podemos acreditar em todos os espíritos, né? João, capítulo 1, ele nos recomenda que, antes de tudo, nós devemos analisar se aquele espírito vem de Deus. É lógico que nós sabemos que todos os espíritos vêm de Deus, porque não existe uma divisão da seguinte forma: Deus não criou o diabo, Deus não criou o demônio, Deus não criou os espíritos perversos, como também Deus não criou os espíritos bons. Deus é imparcial, Deus é incondicional. Você entendeu bem? Deus não criou o mal, como Deus também não criou os espíritos perfeitos. Se os espíritos perfeitos, se os espíritos de luz hoje estão onde eles se encontram, mérito deles. Se esforçaram, lutaram, batalharam, não desanimaram. Foram assim determinados, foram persistentes. Você sabe por quê? Porque tudo passa. Tudo passa. Então, nós não podemos perder a oportunidade. Esse tempo é tão precioso que, se nós perder esse tempo, se nós perdê-lo, nunca mais havemos de recuperá-lo. Por isso que eu costumo dizer que tudo conspira a nosso favor. Então, Deus não criou os espíritos puros e nem os espíritos maus, demônio, diabo, isso é mitologia. Mas condicionou meios para que todos enxergassem a luz.
Mas você entende que nem todas as pessoas conseguem encarar a luz de frente. Porque a luz de frente, ela ofusca a visão da pessoa. E a pessoa pode, de certa forma, ficar míope. Agora, míope, isso é psicologia, isso é complexo, isso é relativo. Porque não só a miopia física, mas a miopia moral, a miopia de caráter, a miopia de intelecto, a miopia de excesso de orgulho, de ignorância, de inveja, de ciúme. Isso tudo é miopia. É aquilo que tapa a visão do espírito ou da alma, não permitindo que ela veja ou até mesmo que ela raciocine, né? Então, insistimos nesse ponto porque assim como esse é um escuro para o médium, também o é para as reuniões nas quais importa não se confie leviamente em todos os intérpretes dos espíritos, como estávamos dizendo, mas esquecemos não, João, capítulo 1, parece, versículo 1, negócio assim, ele diz que nós temos que analisar se todos os espíritos vêm de Deus. É lógico que todos os espíritos vêm de Deus, mas precisou ele dizer daquela forma, porque isso é psicologia. Nós temos que entender, analisar se todos os espíritos que vêm até nós, que trazem mensagens para nós, se realmente eles são espíritos puros, são espíritos dignos, se não são lá espíritos apócrifos. Então nós temos que analisar tudo isso. E onde é que você consegue analisar tudo isso? Numa reunião, numa casa espírita séria, onde todos ali, compenetrados a esse ideal, se encontram. Porque na casa espírita séria, as pessoas se preocupam exclusivamente com o autoaperfeiçoamento, a autoevangelização, o autoconhecimento de si próprio. Enquanto na casa espírita meia boca, as pessoas se preocupam mais com o lado prático. E o lado prático sem conhecimento, ele é complicado, né? O concurso de qualquer médio obsidiado ou fascinado lhes seria mais nocivo do que útil. Tá vendo só? O concurso de qualquer médio obsidiado ou fascinado lhes seria mais nocivo do que útil. Então, um médio fascinado ou um médio obsidiado, na verdade a gente não precisa dizer só médio fascinado, obsidiado, né? Em todas as áreas, todas as pessoas portadoras de um transtorno, por exemplo, de algum toque, né, de alguma síndrome, em toda a área que ele se encontra. De certa forma, aquele probleminha ali, ele interfere
no seu progresso na empresa ou na onde ele se encontra. Então, tanto nos evangélicos, quanto nos católicos, nos budistas, nos islamistas, no dia a dia, nas empresas, né? Então, isso acaba se transformando num processo muito incômodo a todos ali, inclusive a ele mesmo. Agora, se tratando de médiuns fascinados, nós sabemos que existe médiuns fascinados, como nós sabemos que existe médiuns obsidiados, como nós sabemos também que existe pessoas fascinadas, obsidiadas, fora da casa espírita e que causa grandes transtornos, como por exemplo, se você buscar saber no hospital psiquiátrico quantos internos, né, na condição de paciente, quantos internados ali têm conhecimento do espiritismo. Eu posso estar enganado, mas de cada 100 não tem conhecimento do espiritismo. O muito que eles podem dizer, assim, se você os interroga a respeito do espiritismo, eles vão dizer assim, eu já ouvi falar, mas eu nunca frequentei. Pode acontecer uma vez aqui, outra lá, de alguém dizer, não, eu conheço, eu já fui num benzedor, né? Eles usam esses termos. Eu já fui em alguns lugares assim, né? Então, mas a maioria não frequentou lugar nenhum. Então, nós vemos aí muitas pessoas fascinadas, muitas pessoas obsidiadas dentro dos hospitais psiquiátricos que se tratassem o lado psiquiátrico, mas que junto, paralelo, o tratamento espiritual, né? Obviamente, o quadro clínico daquele paciente se modificaria mais rápido, porque nós sabemos que 99% dos pacientes psiquiátricos, ali eles se encontram por um processo obsessivo, transtornos obsessivos, fanatismo obsessivo. 100% das pessoas fanáticas são obsidiadas. 100% das pessoas que possuem síndromes são obsidiadas. Quando não obsidiados pelos espíritos, obsidiado por si próprio. Porque eu não sei se você sabe que nós também podemos nos obsidiar. Eu posso me obsidiar. Porque nós não podemos nos esquecer que nós também somos almas transgressoras, almas falidas, almas doentes, que recebemos a oportunidade de retornar ao corpo físico para a nossa melhoria. Então, nem tudo que nos acontece devemos culpar os espíritos desencarnados, e sim as almas que se encontram no corpo físico, porque os encarnados, eles possuem condições, meios, capacidades de se obsidiarem. O encarnado, ele possui condições de se mistificar.
eu mesmo posso me mistificar. Por quê? Porque eu sou uma alma sofredora. Você entendeu? Então, muitas pessoas associam-se que tudo que acontece na vida dela, culpados são os espíritos que encontram na erraticidade. Mas não é. Mas você sabe onde é que a gente descobre tudo isso? Na doutrina, nas 5 obras básicas de Kardec, mais dizendo no esmiuçamento, porque esses assuntos eles encontram às vezes em um simples parágrafo, em uma simples palavra, que às vezes a pessoa ali afoita, ela não consegue raciocinar. E por isso que através do esmiuçamento a pessoa consegue raciocinar um pouquinho e enxergar onde é que ele pode trabalhar para cada dia mais se melhorar. Vamos tentar fazer mais um vídeo.